mais um devocional. A gente fez o 82 no último vídeo, agora a gente vai para o 83. Canção ou Salmo de Asaf. Não estejas em silêncio, ó Deus, não te cales e não fiques imóvel, ó Deus. Pois eis que teus inimigos fazem um tumulto, e aqueles que te odeiam levantaram a cabeça. Eles tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Eles disseram: Vinde, nós os cortemos fora para que não sejam uma nação, que o nome de Israel não seja mais em lembrança. Pois eles se consultaram juntos com um consentimento, estão aliados contra ti. Os tabernáculos de Edom e os ismaelitas, de Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, os filisteus com os habitantes de Tiro. Assur também se juntou a eles. Eles ajudaram os filhos de Ló. Faça a eles como os midianitas, como a Sísera, como a Jabim, no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como o estrume para a terra. Faze os seus nobres como Oreb e como Zeeb. Sim, todos os seus príncipes como Zebá e como Zalmuna, que disseram: Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Ó meu Deus, faze-os como uma roda, como o restolho diante do vento, como o fogo queima a madeira, e como a chama que incendeia os montes. Então persegue-os com a tua tempestade, e deixa-os com medo da tua tormenta. Enche as suas faces de vergonha, para que eles possam buscar o teu nome, ó Senhor. Que eles sejam confundidos e atribulados para sempre. Sim, sejam eles envergonhados e pereçam. Que os homens possam saber que tu, cujo único nome é Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Bem, a gente vê que, mais uma vez, é aquela mesma característica dos Salmos de Asaf, que é se lembrar de vitórias, de conquistas passadas, é se lembrar de como Deus livrou Israel, algumas vezes ele livra novamente. A gente percebe que quando tem muitas repetições na Bíblia a respeito de um tema, é porque isso é uma verdade que tem que estar, sabe, firme em nós. A gente tem que realmente entender isso. Mesma coisa em Reis e Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, que tem aquela repetição de toda vez um rei erguer altares pagãos, depois vir outro e erguer novamente os altares de Deus. Diz respeito muito à misericórdia de Deus em relação aos nossos pecados, que mesmo pecando a gente consegue ter, sabe, uma redenção se for genuinamente de coração. E que Deus tem muita misericórdia, Ele tem muita graça pra gente. A mesma coisa eu vejo que com essa repetição de Asaf. Asaf ele se lembra muito das coisas que aconteceram. Ele tem muitos salmos e em muitos deles ele lembra de Israel no deserto, Israel saindo do Egito. Mano, o Salmo 78 ele é gigantesco. Ele tem 72 versículos só se lembrando das coisas que aconteceu com o povo no deserto depois que eles saíram do Egito. E se lembrar de vitórias passadas é um ótimo exercício para quando você está passando por lutas atuais. Você se encontra em batalha, você se encontra em luta, você se encontra em dificuldade e isso te dá um desânimo, te dá um balde de água fria, sabe? Talvez você esteja num momento muito interessante com Deus, no qual você tá vendo aí, sabe, tipo, as coisas evoluírem e as coisas ficarem melhores, e aí você começa a ficar mais profundo em Deus, mas aí vem aquele balde de água fria que te lembra que você ainda tá no mundo real e que tem conta para pagar e tem pessoas, sabe? Tipo, as pessoas, elas são o nosso maior problema. Elas são o nosso, eu acredito, que é um problema muito grande lidar com pessoas. Porque o ser humano é falho. Deus, ele não é falho. Deus, ele nos coloca em lugares bons, em lugares da vontade dele. Por mais que a gente não compreenda, eles são lugares que são repletos da vontade dele. Lugares e pessoas e situações. Deus nos coloca nessas situações. E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, por mais que a gente não compreenda. Mas as pessoas que são falhas e elas que nos deixam mal a respeito de tudo. Mas aí que tá. Independente da situação, independente do quanto de coisas que se levantem contra você, se você tomar posse desse salmo, você entende que é possível vencer. Se você for ver aqui a quantidade de nomes que Asaf cita, vamos lá. Ele cita Edom, que são os edomitas, os filhos de Esaú.
ele cita os ismaelitas, que são os filhos de Ismael, ele cita os moabitas e os agarenos, Moabe, que são os filhos de Ló com as filhas dele, aquela parada bem estranha lá em Gênesis. E aí você tem Gebal, Amon, Amaleque, Filisteus e os habitantes de Tiro. Aí você tem Assur, você tem também os midianitas. São 10 reinos, são 10 tribos, são 10 nações contra uma, que é Israel. Você tem 10 situações e se você for ver até essas situações, elas são meio que fantasmas de Israel, fantasmas da história deles, porque você tem os Edomitas, que são os filhos de Esaú, que é irmão de Jacó. Sabe, as nações que são irmãs, elas deveriam se unir, deveriam fazer, sabe, tipo, uma união de parentes, são parentes. Você vê hoje a guerra que está rolando lá em Israel com os palestinos e tal. Eles são parentes. São os filhos de Isaac com os filhos de Ismael. É, eu acredito que o único momento em que os parentes conseguiram se unir, e nem tanto assim, foi quando Jacó teve os 12 filhos e as 12 tribos, e eles formaram Israel. Mas mesmo assim eles brigam entre si, você vê que tem muita briga entre eles, depois eles dividem entre Israel e Judá, e aí tem toda treta, treta, treta. Às vezes as nossas tretas elas são com nossos parentes, e são com as pessoas próximas, são com fantasmas do nosso passado, sabe? Coisas que ainda nos assombram, machucados que ainda nos doem, sabe? Feridas que ainda dão um arrepio. Mas mesmo que seja isso, mesmo que sejam várias dessas, aqui são 10. Mano, são 10 reinos que são fantasmas do passado de Israel. Filhos de Moabe, que são da família de Abraão, se você for ver, são sobrinhos de Abraão. Tem os Edomitas, que são de Esaú. Tem os Ismaelitas, que são de Ismael. São todos da família, são da árvore de Abraão. Às vezes os nossos problemas são tantos e são fantasmas do nosso passado que não foram resolvidos. Mas aí que tá, independente da quantidade, Deus, ele, se você estiver do lado de Deus, se você estiver presente ali e consciente de que Deus está na situação, gente, olha o que acontece com esses 10 reinos que se levantaram contra Israel. Isso aqui, eu estava vendo as anotações do Spurgeon a respeito, e ele fala que esse salmo pode ser lido como uma oração, um pedido, mas ele pode ser lido também como uma profecia a respeito dos inimigos de Deus que possam se levantar. Qualquer inimigo de Deus que possa se levantar, ele vai ser abatido por essa palavra. E aí vamos ler aqui a partir do versículo 13. Ó meu Deus, faze-os como uma roda, como o restolho diante do vento, como o fogo que queima a madeira, e como a chama que incendeia os montes. Então persegue-os com a tua tempestade, e deixa-os com medo da tua tormenta. Enche as suas faces de vergonha, para que eles possam buscar o teu nome, ó Senhor. Que eles sejam confundidos e atribulados para sempre. Sim, sejam eles envergonhados e pereçam. Que os homens possam saber que tu, cujo único nome é Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Sabe, independente da quantidade de inimigos e de situações que te levantem, isso cai por terra, sabe? Isso cai por terra porque Deus, ele confunde o inimigo. Ele confunde, sabe, as coisas que estão acontecendo. É, Faze-os como uma roda, como restolho diante do vento. Essa roda aqui, ela tá um pouco meio mal traduzida, mas diz respeito, sabe, aqueles fenos, aquelas bolas de feno que são levadas pelo vento, sabe, em filme de Velho Oeste, que passa aquela bola de feno rolando. Isso é o que Deus faz com os teus problemas, com os inimigos. Isso se você tomar posse dessa palavra. Isso se você ter o entendimento de que Deus está cuidando da situação. O inimigo, ele é levado pelo vento. Os problemas são levados pelo vento. Se você deixar na mão de Deus, Deus, ele leva isso para onde quer que seja. Isso sai da sua mão. Eu gosto muito daquela pregação que tem, daquela ministração que tem no meio do álbum Peregrino, do Alessandro Vilas Boas. Que a Bruna Vilas Boas, ela começa a falar para que a gente segure as coisas com mãos leves, que a gente deixe, sabe? Porque se você se apega ao problema, se você toma aquele problema para você, você fala assim, não, esse aqui é meu, e ai, que dor, que tristeza. Quando você chama o problema de seu, você fala, tipo, ai, a minha doença, o meu problema, sabe?
a minha situação, você toma posse daquilo. Segure as coisas com mãos leves, fala assim, essa situação que eu estou passando, essa doença que me acometeu, sabe? Essa situação que eu estou, você está, você não é, sabe? Em inglês tem esse problema que é o verbo be, né? O verbo be, I am, é, diz respeito tanto a ser como a estar. Em português não, a gente não tem isso. Em português a gente tem ser e estar. E são duas coisas completamente diferentes. Nós somos coisas que a Bíblia diz que nós somos. E isso é perpétuo. Isso é totalmente irrevogável. Se a Bíblia diz que nós somos, nós somos. Nós somos filhos amados, nós somos salvos pela fé, nós somos redimidos, nós somos totalmente resgatados. É isso que nós somos. Agora, nós estamos é outra parada. Se você está doente no momento, se você está passando por tribulação, isso é momentâneo. Totalmente é, isso pode ser totalmente segurado com mãos leves. Segure isso com mãos leves. Ou seja, se Deus deu na sua mão para você resolver isso, ok, resolva, resolva. Agora, segura com a mão leve. Tipo, você está segurando aqui, mas a qualquer momento, se Deus pedir isso, você entrega. Se isso não for mais para você, você entrega. Sabe? Para que os teus problemas sejam como a roda. Sejam como uma roda, como um restolho diante do vento. Sabe? Que isso saia, que isso vá. Entenda que os seus problemas, eles são talvez coisas que Deus coloca para que você ultrapasse, para que você aprenda, para que você gere testemunho. Tudo tem propósito, mas segure com mãos leves, para que isso vá como os restolhos diante do vento, como o fogo que queima a madeira, como a chama que incendeia os montes. Sabe? Que deixa queimar isso, deixa isso ir, não segura, não retenha, não fique apegado a esse tipo de coisa. Amém? Então, só para concluir, independente da quantidade de problemas que você tenha, independente dos inúmeros inimigos que se levantem, e mesmo que eles sejam fantasmas do seu passado, mesmo que eles sejam coisas que já te assombraram antes, segure com mãos leves, deixa isso passar, coloque nas mãos de Deus, porque nas suas mãos você não vai conseguir fazer muita coisa. Eu sei te dizer isso, mas a gente é meio ruim disso, sabe? Comparado a um Deus que é onipotente, você acha que você consegue fazer muita coisa mesmo? Você acha que você sozinho você vai dar conta? Acha mesmo? Sério mesmo? Enfim, amigo, segura na mão de Deus. Não segura teu problema. Segura na mão de Deus. A mão dele é mais forte. Agora o problema você segura com mão leve. E deixa, sabe, as coisas queimarem. Deixa as coisas serem consumidas pelo fogo. E tenha plena consciência de que se você foi colocado nesse lugar, é porque Deus confia que você vai passar. Se você está com esse problema, é porque Deus confiou. Ele tem plena certeza de que você consegue passar. A Bíblia fala que Deus não vai nos dar um fardo maior do que aquilo que a gente possa carregar. Então, por mais insuportável que esteja, ainda é totalmente suportável. Parece que não, mas é. Se você segurar mais um pouco, sabe? Na mão de Deus. Segura na mão de Deus, não segura o problema. Amém? Amém, gente. É isso. Beijo.